Quem tu acha que teve a melhor evolução no universo de Jujutsu Kaisen? Tu acha que foi o Satoru Gojo? Tu acha que foi o Yuji Itadori? Ou foi o Megumi Fushiguro? Deus o livre. Deus o livre. Qualquer um, menos o Megumi Fushiguro. Não dá. Todas as 16 formas finais em Jujutsu Kaisen explicadas, pai. Bora lá. De feiticeiros alcançando seu potencial máximo, até transformações insanas que vão explodir a sua mente. Essas são as 16 formas finais em Jujutsu Kaisen. E vamos começar com Sukuna. Em algum momento do passado... Eita, o verdadeiro mais forte da obra. Tem muitos aí que choram. Ah, ele matou o Satoru Gojo, foi roubado, precisou lá do Mahoraga. Pai, é o brabo, não tem jeito, sem choro aqui. A alma de Sukuna foi dividida em 20 dedos indestrutíveis, que foram espalhadas por todo o Japão. Então, no episódio 1, Yuji comeu um desses dedos, despertando Sukuna dentro do garoto. A partir daí, Yuji passou a viver com Sukuna dentro do seu corpo, com a maldição assumindo o controle de vez em quando. No entanto, foi só durante o confronto de Shinjuku que Sukuna finalmente conseguiu despertar mais uma vez sua forma final Essa forma final dele, pai, é muito roubada, tá? Bora falar real aqui, é muito roubada. Dessa forma, Sukuna basicamente recuperou todas as características físicas de seu corpo original, com seus 4 braços, 4 olhos e uma segunda boca no estômago. Ele era simplesmente aterrorizante. Seu controle sobre a quantidade quase ilimitada de energia amaldiçoada era ainda mais impressionante que a de Gojo, e sua capacidade de usar a técnica reversa de energia amaldiçoada... Eu falo, pai, ele é mais forte que o Satoru Gojo, a galera não acredita, fica chorando. O tornava praticamente imortal. O principal ataque de Sukuna nessa forma era o Dismantle, que é basicamente um corte a longa distância capaz de fatiar até prédios inteiros. Além disso, Sukuna conseguia usar uma expansão de domínio várias vezes sem esgotar seus recursos, algo que só ele e Gojo eram capazes de fazer. Nessa forma... E essa luta foi linda. Não, essa luta deles dois aí, pai. Qualquer dia eu trago um vídeo aqui porque ela é muito linda. Muito linda. Sukuna literalmente lutou com todo mundo. E não importava o que os feiticeiros fizessem, eles simplesmente não conseguiam derrubar esse monstro. A única razão pela qual ele foi derrotado no final foi porque Yuji despertou... Foi pelo poder do amor. Foi pelo poder do amor da obra, pai. Teve que matar o mais forte com amor. Não! Por quê? Tanta forma de matar ele, mataram com amor. Fudeu. Sua própria expansão de domínio. Ainda faltam 15 formas finais, então vamos continuar com Mahito. Mahito era a maldição nascida do medo e do ódio que os humanos sentem uns pelos outros. Desde a primeira vez que apareceu, ficou claro que Mahito tinha um potencial de crescimento absurdo. Isso se devia principalmente à sua técnica amaldiçoada ridícula, transfiguração ociosa. Permite que ele altere a sua própria alma e a alma dos outros. Em sua forma comum, Mahito parecia quase um humano normal, com costuras espalhadas pelo corpo e pelo rosto, além de cabelo azul comprido. Nessa forma, sua força era comparada a 3 dedos de Sukuna, e ele conseguiu lutar de igual para igual com Yuji e Nanami antes de... E o Yuji Itadori só tá vivo depois de tanta luta contra o Mahito por causa do Sukuna. Bora falar real aqui, pai. Não, se não tivesse o Sukuna, o Itadori já tinha morrido muito antes pra ele, pai. Não tem nem discussão isso. Acho que é unânime isso aí. Eventualmente superá-los. Quando o incidente de Shibuya aconteceu, Mahito já tinha evoluído muito e estava muito mais forte. Nesse ponto, ele conseguia criar um clone de si mesmo para ajudá-lo em batalha e até aprendeu a usar o Black Flash. Nessa forma também podia fundir várias almas mais fracas, criando um novo ser que ele controlava durante a luta. Mas nem aí o crescimento dele parou, porque perto do fim desse arco, ele finalmente despertou em uma forma final. Ao descobrir um poder oculto dentro de si, Mahito se transformou em um monstro grotesco. Ele chamava essa forma de corpo espiritual instantâneo de assassinato distorcido. Nessa forma, Mahito ficou muito mais robusto, e foi dito que ele estava cerca de 200% mais forte do que o normal. Sua resistência era simplesmente absurda, conseguindo aguentar os golpes mais fortes de Yuji como se não fossem nada. Até que no fim, acabou sendo derrotado. Agora vamos falar de Rika. Rika era apenas uma criança quando morreu repentinamente em um acidente de carro. Após essa tragédia, seu amigo Yuta usou sem saber sua energia amaldiçoada para transformá-la em um espírito ligado a ele para sempre. Tornada em um espírito vingativo de grau especial, Rika assumiu uma forma monstruosa. Sua parte inferior era basicamente uma sombra, enquanto a parte superior era musculosa, bem peculiar. Com treino suficiente, Rika e Yuta se tornaram uma dupla extremamente forte, para Yuta ser considerado um dos feiticeiros mais poderosos da história. Não deixa o Sukorogeto ver ela. Não deixa, você sabe o que acontece. Rika podia usar seu corpo para
armazenar objetos amaldiçoados para Yuta e até ajudá-la a roubar técnicas de outras pessoas ao comer partes de seus corpos. A força de Rika era absurda e ela chegou a ganhar o apelido de Rainha das Maldições. Mas acredita que essa ainda não era a forma final dela? Exatamente! Recentemente, no mangá sequência de Jujutsu Kaisen Módulo, Rika retornou e realizou uma nova técnica no qual tomou o corpo de Tsurugi, que é neto de Yuta. Basicamente, quando Tsurugi aceitou a ajuda de Rika, ela possuiu seu corpo e os dois se fundiram. Usando Rika como uma espécie de máscara, o corpo físico de Suguri recebeu um aumento gigantesco de poder. Além disso, Rika agora pode invocar ferramentas amaldiçoadas diretamente da sua sombra, como uma katana capaz de conjurar espíritos amaldiçoados. Embora a forma final de Rika Eu não sabia que ela tava em módulo, tá? Tá braba, não sabia. seja absurda, vamos falar de alguém cuja transformação foi ainda mais chamativa: Kashimo. Conhecido como Deus do Trovão, Kashimo foi um feiticeiro de 400 anos atrás que foi reencarnado para participar do jogo do abate. Em sua forma reencarnada, ele usa um manto branco, tem bandagem nos antebraços e marca de raio ao redor dos olhos. O objetivo de Kashimo era basicamente procurar e lutar contra oponentes fortes. Na verdade, ele só aceitou ser reencarnado pela chance de enfrentar Sukuna, pois queria provar que era o feiticeiro mais forte vivo. Em batalha, Kashimo geralmente luta criando descargas elétricas que acertam o alvo em garantia. Isso, combinado com a sua velocidade absurda, habilidade de combate e força física, faz ele um lutador de elite. Quase conseguiu matar Hakari. E detalhe, suas habilidades elétricas nem fazem parte da sua técnica amaldiçoada. É algo que ele aprendeu manipulando energia amaldiçoada. Então, qual é a técnica dele? Aí que entra sua forma final. A técnica amaldiçoada de Kashimo se chama Ambar de... Que não fez nem cócega no Sukuna. E por isso que eu acho que esse maluco nem devia estar aqui. Besta mística, e só pode ser ativada uma única vez. Isso porque a técnica basicamente destrói todo o corpo dele para gerar eletricidade, transformando-o em um verdadeiro raio vivo. Dizem que nessa forma ele ultrapassa completamente o limite humano e se torna algo totalmente diferente. Durante todo o jogo do abate, Kashimo se conteve para não usar essa técnica, guardando-a para quando finalmente encontrasse Sukuna. Mas, quando isso aconteceu, mesmo com todos os seus buffs, ele ainda estava muito longe do nível de Sukuna e acabou derrotado rapidamente, sabe? Ainda faltam 12, então vamos continuar com Nobara. Quando conhecemos Nobara, ela era apenas uma feiticeira comum. Nobara não mudou porra nenhuma, botou só um tapa-olho. Usava uniformes da escola de Jujutsu e carregava sempre seu martelo e seus pregos. Sua técnica inata se chama ressonância e permite que ela use bonecos de palha para ferir seus oponentes. Mesmo sendo apenas uma feiticeira de grau 3, Nobara já mostrou desde cedo que conseguia lutar de igual para igual com feiticeiros muito acima de seu nível. Ela demonstrou isso na sua luta contra Esu e Keshizu, quando surtou completamente e ajudou Yuji a derrotar as maldições. Porém, apesar da força, ela quase foi morta por Mahito em Shibuya, já que não tinha chance alguma contra ele. Só sobreviveu graças a Arata, e usou uma técnica amaldiçoada para salvá-la. Mais tarde, Nobara reapareceu durante o confronto de Shinjuka para ajudar Yuji a lidar com Sukuna nos momentos finais da batalha. Ela usou sua ressonância para afetar o último dedo de Sukuna, abrindo uma brecha suficiente para Yuji acertar o golpe final. Vale dizer que nessa forma ela parecia muito mais forte do que da última vez que a vimos. E ainda estamos usando um tapa-olho, o que deixou o visual dela muito mais estiloso. Tecnicamente, essa é sua forma final, mas no mangá sequência módulo, também vimos que Nobara décadas depois, tudo isso no mangá sequência módulo. Nobara, já aposentada, vivendo como uma senhora comum, que guarda o carrinho de memórias de época como feiticeira. Mas não tá falando nada. Fora essa evolução assim, eu queria saber a evolução de poder. Mudou alguma coisa? Acho que não, agora ela tá aposentada. E mantém uma relação relativamente saudável com Yuji, mesmo sem vê-lo por vários anos. Agora vamos falar de Gojo. Gojo foi a primeira criança em mais de 400... O favorito de muitos aí, pai. O honrado, ou o feiticeiro mais forte, que todo mundo sabe que não é o mais forte, né? Mas ele é brabo. Bora dar um mérito pro pai. Anos, a nascer possuindo tanto os 6 olhos quanto a técnica do ilimitado, basicamente as duas técnicas mais roubadas de todo o Jujutsu Kaisen. Desde pequenino, havia uma recompensa por sua cabeça já por causa desse seu poder absurdo, já que tantos feiticeiros quanto maldições o temiam e queriam eliminá-lo o quanto antes. Mas ninguém conseguia fazer nada contra ele. Com o tempo, Gojo dominou suas habilidades e entrou na escola técnica de Jujutsu em Tóquio. Nesse ponto, ele já era considerado um dos feiticeiros mais fortes da história, mas aquilo era só o começo. Gojo levou um choque de realidade ao perder o duelo contra Toji Fushiguro. Porém, ele finalmente conseguiu compreender essa luta é muito linda. Como usar a técnica reversa de energia amaldiçoada, algo que o atormentava a vida inteira. Totalmente curado, ele destruiu Toji na... Com um vazio roxo lindo, meus amigos, linda. Essa luta também é muito boa, mano. Qualquer dia eu vou trazer um vídeo das melhores lutas, mano.
A deles aí com certeza é uma das minhas favoritas. E eu quero muito ver a luta do Satoru Gojo versus o Hyomin Sukuna, mano. Nossa, vou trazer qualquer dia esse vídeo aqui, vai ser bom. Revanche, se autodenominando o honrado e nos entregando dos momentos mais icônicos da obra. A partir daí, Gojo só ficou mais forte. Em certo ponto, ele aprendeu a manifestar sua expansão de domínio, imparável. Sua forma final apareceu durante a batalha final contra Sukuna. Antes da luta, sua força foi amplificada por Utahime, permitindo que ele usasse roxo com 200% do poder normal. O estrago foi simplesmente absurdo, sendo os ataques mais poderosos que já vimos Gojo usar. Durante a luta, seus feitos só ficaram mais insanos. Ele criava estratégias do meio de combate, abria seus domínios várias vezes seguidas, e até sobreviveu a ataques diretos do Santuário Malevolente. No fim das contas, Gojo provou por que era o feiticeiro mais forte da sua era, e vê-lo lutando com tudo foi simplesmente incrível. Enquanto Gojo usou sua forma final para proteger os outros, não dá para dizer o mesmo do próximo Naoya. Como filho mais novo de Naobito Zenin, Naoya era o próximo na linha de sucessão de clãs graças às suas habilidades e linhagem, mas o destino tinha outros planos. Em sua forma comum, ele parecia um humano normal, usando o kimono tradicional e sandálias simples. Herdou a técnica amaldiçoada do pai, feitiçaria de projeção, que divide cada segundo em 24 quadros e permite que ele se mova em velocidade altíssima. Sua força e habilidade eram elevadíssimas, sendo praticamente o único do clã Zenin capaz de enfrentar Maki de igual para igual. Pelo menos por um tempo, sabe? Após sua morte, Naoya voltou como um espírito amaldiçoado vingativo, já que foi morto pela própria mãe. Nessa forma, seu corpo parecia uma lagarta, e ele ainda podia usar uma feitiçaria de projeção, além de voar, tornando a técnica ainda mais perigosa. Ao evoluir, sua forma final virou uma espécie de casulo, com um crânio no lugar do rosto, e órgãos e membros formados por tentáculos. Sim, ele virou um monstro de verdade. Nessa forma, conseguia sugar ar pelos orifícios do corpo para aumentar drasticamente sua velocidade, alcançando March 3. Esse aumento foi suficiente para causar danos enormes em Maki e Noritoshi, mesmo os dois lutando juntos. Para piorar, Naoya ainda conseguiu usar a expansão de domínio nessa forma, aprisionando os inimigos em um espaço semelhante a um útero que aplica a regra dos 24 quadros em um nível celular. Em termos simples, se você não seguir as regras dos 24... meus amigos, até hoje, já vi 1 milhão de explicações. Eu não consigo entender. Não consigo. Não tem uma pessoa no mundo que consiga me ensinar isso. Não dá. Quadros por segundo dentro do domínio, você morre. Ele chamou esse domínio de Palácio Lunar da Célula do Tempo, e era claramente mais forte do que todos ali. A única razão pela qual perdeu foi porque não percebeu o ataque surpresa de Maki, já que estava ocupado enfrentando Noritoshi e os outros recém-chegados. E assim como Naoya, a Maki também passou por uma espécie de renascimento. Quando criança, Maki e sua irmã Mai eram basicamente vistas como manchas na honra do clã. As duas eram consideradas a nova Itachi Uchiha, né, rapaziada? Fracas e desprezadas por quase não ter energia amaldiçoada. A situação ficou tão ruim que Maki acabou abandonando o clã e entrou para a escola de Jutsu por mérito próprio. Em sua forma comum, Maki parecia um adolescente normal, usando uniformes padrões e geralmente carregava uma ferramenta amaldiçoada consigo. Antes do início do jogo do abate, Maki voltou ao depósito do clã Zenin para recuperar alguns de seus objetos amaldiçoados, mas foi ali que sua vida mudou completamente. Em vez de pegar as armas, Maki e Mai foram capturadas pelo próprio pai e praticamente jogadas em um fosso para morrer. Foi nesse momento que Mai se sacrificou para tornar Maki mais forte. Com esse sacrifício, Mai levou consigo a pequena quantidade de energia amaldiçoada que Maki possuía. Agora completamente sem energia amaldiçoada, Maki se tornou infinitamente mais poderosa, chegando ao nível comparado de Touji Fujiguro. Nessa forma, ela virou praticamente uma força imparável e acabou massacrando todo o clã Zenin. Após a transformação, seu corpo ficou visivelmente mais musculoso e ela abandonou os óculos, adotando um visual muito mais intimidador. A partir daí, Maki se tornou um dos personagens mais fortes de toda a história. A única pessoa que ela não conseguia derrotar foi Sukuna, mas ainda assim conseguiu enfrentar o feiticeiro mais poderoso da história, de igual para igual, por muito tempo. A última vez que vimos Maki foi em módulo. Depois de décadas caçando maldições, ela se aposentou e passou a viver confortavelmente com a senhora e ao lado dos netos de Yuta. Mas agora vamos falar de Megumi. Megumi é filho de Touji Fujiguro, o que já os coloca entre os personagens com maior potencial da série. Ao longo da vida desenvolveu excelentes habilidades de combate corpo a corpo e herdou a técnica das 10 sombras, famosa dentro do clã Zenin. Seu primeiro grande aumento de poder aconteceu perto do fim da primeira temporada, quando enfrentou sozinho uma maldição de grau. Durante essa luta, Megumi finalmente conseguiu manifestar sua expansão de domínio, tornando-se ainda muito mais perigoso. Ele chamou seu domínio de Jardim das Sombras Quiméricas, que basicamente transformou o chão ao redor em uma espécie de líquido sombrio, do qual ele pode evocar quantos Shikigamis quiser.
Mais tarde, durante o jogo do abate, Megumi atingiu sua forma final, quando Sukuna assumiu completamente o controle de seu corpo. Possuído, ele se tornou ainda mais poderoso do que Yuji era, quando estava sob o domínio de Sukuna. Uau! Com um par extra de braços e olhos surgindo, seu corpo foi levado ao limite, mas resistiu graças à impressionante técnica reversa de energia amaldiçoada de Sukuna. Eventualmente, após a derrota de Sukuna, Megumi recuperou o controle e voltou ao normal. Agora vamos falar de Kenjaku. Kenjaku foi um lendário feiticeiro de Jujutsu que viveu por mais de 1000 anos. Ele conseguiu isso graças à sua técnica. Ih, o Kenjaku tá aí nesse mundo de Jujutsu, mano. Desde que tudo era mato, pai. Tá há muito tempo. Acho que ele ficava até no dinossauro, essa porra. Amaldiçoada chamada troca de corpos, que permite implantar seu cérebro em outros corpos. Embora não saibamos como Kenjaku era originalmente, sabemos que há cerca de 400 anos ele assumiu o corpo de Noritoshi, membro do clã Kamo. Um detalhe importante aqui. Além de tomar um corpo, ele também herda as técnicas amaldiçoadas do hospedeiro, o que o torna ainda mais assustador. Ao longo dos séculos, Kenjaku trocou várias vezes de corpo, mas acabou ficando com um de Geto, que foi basicamente sua forma final. Nessa forma, ele podia usar a manipulação de espíritos amaldiçoados de Geto para capturar e armazenar as maldições, além de usar sua energia amaldiçoada. Faltam apenas 6 personagens, e mal posso esperar para falar sobre a forma final, Yuji. Mas, antes disso, vamos continuar com Todo. Quando o assunto é força física bruta e resistência, poucos se comparam ao aluno mais forte da escola Kyoto, Ayo Todo, famoso por acertar 3 Black Flashes consecutivos. Em sua forma normal, Todo geralmente usava uma regata e mantinha um cabelo longo preso em um rabo de cavalo. Grande parte da sua força absurda vinha da sua técnica amaldiçoada e insana chamada Boji Wuji. Essa técnica permite que ele troque de lugar quaisquer duas coisas que possuem energia amaldiçoada, apenas batendo palmas. Ele mostrou essa habilidade pela primeira vez contra Hanami, quando tocou de posição com Yuji várias vezes, confundindo completamente a maldição. Porém, após perder uma das mãos no arco de Shibuya, muita gente achou que a carreira dele como feiticeiro havia acabado, já que, bom, ele não podia mais bater palmas com uma mão só, não é? Mas estavam todos muito enganados, já que foi justamente a perda da mão que permitiu que Todo alcançasse o verdadeiro potencial da sua técnica. Todo revelou que substituiu a mão perdida por um instrumento chamado Vibraslap. Pode até parecer engraçado, mas esse instrumento permite que ele bata palmas mais de 50 vezes por segundo. Isso significa que ele pode trocar de posições 50 vezes por segundo também, tornando praticamente impossível lutar contra ele, já que os oponentes nem conseguem entender o que estava acontecendo. Essa nova versão de Todo foi essencial para que Yuji causasse tanto dano em Sukuna no início da luta. Agora vamos falar de Kokichi. Quando Kokichi nasceu, recebeu uma quantidade gigantesca de energia amaldiçoada. Porém, em troca desse poder, perdeu completamente a sensibilidade na parte inferior do corpo e não possuía o braço direito. Além disso, cada poro da sua pele reagia negativamente ao ar ao redor, obrigando-o a viver coberto por bandagens, isolado dentro de uma caverna remota. Nesse estado, tudo o que Kokichi podia fazer era usar sua técnica inata de manipulação de marionetes. Eventualmente, ele fez um acordo com Mahito. Em troca Ele é o robô lá de Invencível. de informações, Mahito curaria seu corpo e o transformaria em um humano normal. E foi exatamente isso que aconteceu, mas logo em seguida, Mahito o traiu e os dois entraram em um combate. Agora completamente curado, se sentindo melhor do que nunca, Kokichi era praticamente outra pessoa. Ele imediatamente usou sua arma mais poderosa chamada Ultimate Mechamaru para causar danos massivos em Mahito. Em sua forma final, Kokichi controlava um robô gigante e canalizava 16 anos de energia amaldiçoada acumulada para realizar ataques devastadores. Mesmo com todo esse poder bruto, ele não conseguiu derrotar Mahito sozinho e acabou sendo morto. Poxa. E se robôs gigantes já estão incríveis, que tal se tornar imortal? Em algum momento do passado, Tengen era apenas uma mulher comum, retratada com cabelos longos e vestindo um kimono tradicional. Graças à sua técnica inata chamada imortalidade, ela basicamente não podia morrer. É um pouco mais complexo do que isso. Para manter sua sanidade e forma humana, Tengen precisava absorver um recipiente de plasma estelar a cada alguns séculos. Esse processo funcionou até o momento em que Toji Fujiguro interrompeu o ritual ao matar Riko. Sem um recipiente do plasma estelar, Tengen foi forçado a evoluir e se transformou em algo completamente diferente. Sua forma nova era de um pequeno humanoide com cabeça cilíndrica e 4 olhos em vez de 2. Quando a história principal de Jujutsu Kaisen começou, Tengen já era uma das figuras mais importantes do mundo de Jujutsu, sendo a única responsável pelas barreiras que protegiam a escola de Jujutsu dos espíritos amaldiçoados. Durante o jogo do abate,
Kenjaku finalmente encontrou Tengen e a absorveu para alimentar a grande fusão entre humanos e espíritos amaldiçoados. Mais tarde, o corpo dilacerado de Tengen foi encontrado espalhado junto aos restos de Sukuna. E embora Tengen não tenha tido um final feliz, o próximo personagem conseguiu, de alguma forma, mesmo também tendo perdido o próprio corpo. Fomos apresentados ao Yuta pela primeira vez no filme de Jujutsu Kaisen Zero. Lá, descobrimos que ele era amaldiçoado por Rika, um espírito amaldiçoado absurdamente poderoso, cujo único objetivo era protegê-lo de qualquer perigo. Mesmo sem saber praticamente nada sobre Jujutsu no começo, Yuta já era um dos personagens mais fortes da história. Quando se tornou um aluno do segundo ano, ele dominou sua técnica inata, cópia, e rapidamente passou a ser um dos 4 grandes feiticeiros de grau especial. Inteligente, forte e excelente em combate, Yuta possuía reservas de energia amaldiçoada maiores do que até de Gojo. Yuta conseguiu derrotar Kenjaku e roubar suas técnicas amaldiçoadas de trocar de corpo. Isso permitiu que ele implantasse seu próprio cérebro no corpo de Gojo, alcançando assim sua forma final. Nessa forma, Yuta basicamente parecia... E no final, a gente sabe que Satoru Gojo é mais forte porque é Satoru Gojo. Gojo, só que com uma grande cicatriz atravessando a testa. Enquanto ocupava o corpo de seu mentor, Yuta conseguiu fazer tudo o que Gojo fazia, inclusive usar sua expansão de domínio. Nessa forma, ele lutou de igual para igual com Sukuna, e foi uma das principais razões para a vitória dos feiticeiros no final. Porém, é importante lembrar que Yuta só podia permanecer no corpo de Gojo por 5 minutos, devido à pressão absurda que as técnicas de Gojo exerciam sobre ele. Antes de falarmos do Yuji, vamos comentar rapidamente sobre a irmã Megumi Tsumiki. A maioria das pessoas da escola de Jujutsu nem sabia que Megumi tinha uma irmã mais velha, e com razão, já que Tsumiki Fujiguro nunca demonstrou talento para a feitiçaria. Ele era basicamente um estudante comum. Porém, quando o jogo da Bate começou, a vida de Tsumiki virou de cabeça para baixo, quando Kenjaku alterou seu corpo à distância, usando a transfiguração ociosa. Tsumiki foi transformada no recipiente perfeito para a feiticeira que era Heian Yorozu. Nessa forma, Tsumiki continuava com a mesma aparência, já que a feiticeira essencialmente tomou seu corpo. A técnica inata de Yorozu, construção, permitia que ela criasse praticamente qualquer coisa do nada. Ela chegou até a criar a esfera perfeita, algo completamente impossível. Com essas novas habilidades, essa versão possuída de Tsumiki se tornou uma das jogadoras mais fortes do jogo do abate. Ela conseguia até enfrentar a Sukuna por um tempo, mas acabou sendo derrotada, claro, né? E agora, finalmente, Yuji. Criado para ser o recipiente perfeito de Sukuna, Yuji foi basicamente um experimento científico de Kenjaku, junto com os outros conhecidos como Úteros Amaldiçoados. Durante a maior parte da vida, ele acreditou ser um garoto normal, mas isso mudou rapidamente quando conheceu Megumi. Foi nesse período que Yuji comeu um dos dedos de Sukuna, tornando-se o hospedeiro do feiticeiro mais poderoso da história. Depois de recuperar o controle sobre si mesmo e entrar na escola de Jujutsu, o treinamento com Gojo deixou muito mais forte e ele aprendeu a controlar sua energia amaldiçoada. Yuji evoluiu rápido demais e logo já conseguia lidar sozinho com maldições poderosas. A partir daí, ele continuou evoluindo. Pô, a evolução dele pra aprender a fazer o Black Fast, velho, foi muito rápida. Tomar no cu, foi muito rápida, mano. Gerindo mais dedos ao longo do caminho e se tornando um lutador muito mais inteligente e estratégico. Isso ficou bem claro após o incidente de Shibuya. Mesmo sem conseguir derrotá-lo, naquele momento, vimos essa versão muito mais calma e calculista de Yuji, que não saía simplesmente atacando tudo de primeira vez, como o valentão que ele é. Mais tarde, Yuji despertou sua forma final a adquirir a habilidade de copiar a técnica amaldiçoada de Sukuna, transformando-se em um verdadeiro monstro. Nessa forma, ele trocou golpes diretos com Sukuna, e foi um dos combatentes mais impressionantes do campo de batalha, acertando um Black Flash atrás de outro para derrubar o Rei das Maldições. Ele também despertou sua própria expansão de domínio nessa forma, embora só tenhamos visto isso uma vez e sabemos pouco sobre ela. Dentro do domínio, Yuji aparentemente consegue atingir diretamente o domínio do amor, pai, o domínio do amor. A alma do oponente, encerrando a luta instantaneamente quando quiser. E embora essa seja basicamente a forma final de Yuji, também recebemos atualizações interessantes sobre ele em Jujutsu Kaisen Módulo. Em algum momento, após o evento de Shinjuku, Yuji oficialmente se tornou o feiticeiro mais forte do mundo. Ele também percebeu que não envelhece como um humano comum, razão pela qual ele parece praticamente o mesmo desde 60 anos depois. Em Módulo, a aparência de Yuji ainda é mantida em segredo, e ele costuma usar uma jaqueta com um capuz cobrindo parte de seu rosto. Ainda há muita coisa que não sabemos sobre essa versão dele, mas uma coisa é certa: ele dominou completamente as técnicas de manipulação de sangue, como vimos recentemente quando ele simplesmente usou toda sua habilidade. Agora, clica no próximo vídeo. Mano, que vídeo da hora, velho. Tem umas evoluções aí, mano, que são muito braba, mano. Não tem como. Não esquece de comentar aqui embaixo qual é a melhor evolução que tu acha. E eu sei o que tu tá pensando aí, pai. Como seria se o Megumi Fushiguro tivesse comido o dedo do Sukuna ao invés do Yuji e Itadori no episódio 1? Não precisa mais se preocupar, pai. O vídeo tá aqui.
assiste lá, que eu te espero lá. Tamo junto. Gostou da piscadinha? Gostou da piscadinha?